mitos antigos é que a Áustria ficou uma cabeça sem o corpo, porque era um país pequeno, com a pretensão de ter sido a capital de um império que se tornou um pequeno país secundário. Então, tanto a Áustria quanto a Hungria, a Bulgária, foram, como perdedores da guerra, bastante penalizados em termos de a Alemanha, com o Tratado de Versalhes, de perder território, perder população, perder recursos naturais. Para a Hungria, pode ter sido um pouco, entre aspas, um pouco, vamos dizer, menos pior, porque ela tinha uma influência maior sobre Viena, a Áustria tinha uma influência maior dentro do Império Austro-Húngaro. Já tinha havido, na metade do século XIX, a tentativa de transformar o Império Austríaco, o velho Império de séculos, numa monarquia dual, que daí a Áustria-Hungria como o imperador da Áustria, sendo também o rei da Hungria, e isso a partir de 1856 é um estatuto em que se procurou caracterizar que haveria um equilíbrio entre os dois. Mas nunca foi, como você bem disse, a Hungria sempre foi um primo mais pobre em relação à Áustria e o controle que havia da Áustria sobre todos os outros povos de língua não alemã dentro do Império. Então havia um peso muito maior da Áustria. Mas a Hungria também perde povo e território em favor dos ganhadores da guerra. Mas dá para se dizer que, por mais que ela tenha, ou não dá para dizer, por mais que ela tenha perdido a Primeira Guerra, que essa separação da Áustria seria 2 passos atrás para conquistar um adiante por meio da independência? Talvez, porque houve um caminho próprio. A Hungria passa a ter o seu caminho próprio. E a preocupação no período entre guerras era de que a Áustria se unisse à Alemanha. E isso foi objeto de várias discussões, inclusive um caso que foi julgado na Corte Permanente de Justiça Internacional, a predecessora da atual Corte Internacional de Justiça, dentro do sistema da ONU, que é da União Aduaneira entre a Alemanha e a Áustria, que a Corte julgou em 1931, que não poderiam fazer acordos que comprometessem a independência da Áustria. Isso em 31. Em seguida, acontece o Anschluss, a união, que na verdade foi uma absorção da Áustria pela Alemanha de Hitler. Um pouco antes, eu queria que o senhor falasse como é que estava o cenário europeu antes do assassinato do Francisco Fernando, que ocasionou evidentemente a Primeira Guerra Mundial. A região dos Balcãs estava sendo disputada, tinha alguém de olho no fim do Império Otomano? Explica para a gente. Há muito tempo. A gente pode dizer que a morte do herdeiro do trono foi o estopim que deflagra a guerra. Podemos dizer, e isso o ano passado, com o centenário do começo da Primeira Guerra Mundial, tivemos inclusive um ciclo de palestras aqui na faculdade sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, e havia um processo em curso de acirramento de nacionalismos, de competição por mercados, de militarização, então de aumento de equipamento militar e de orçamento militar por diferentes países da Europa. Então, os ingredientes para deflagrar a Primeira Guerra Mundial já estavam colocados. Houve depois esse incidente que detona o conflito. Em alguns dias, vários países da Europa estavam oficialmente em guerra uns com os outros. Os Balcãs há muito tempo vinham um processo de competição. Acho que quem me fez melhor entender a análise dos Balcãs, mais do que livros de história ou de política internacional, é o romancista albanês Ismail Kadaré, que ele mostra em séculos de história esse confronto entre cristãos e muçulmanos dentro do espaço dos Balcãs. Então, a Albânia e o Kosovo, que é uma área de população etnicamente albanesa e predominantemente muçulmana,
que ficou na Sérvia e que se declarou independente em 2008. Então, os Balcãs, há séculos, são um ponto de tensão e de confronto, não só localizado. A gente pode dizer que seria um encontro de duas placas tectônicas, então, do mundo cristão ocidental com o mundo muçulmano. E isso faz constante fricção. Então, a grande batalha de 1389 entre cristãos e muçulmanos, séculos de presença muçulmana em várias regiões dos Balcãs, e havia daí, de um lado, o interesse da França, da Inglaterra em avançar e proteger, quando a Rússia dizia que tinha interesse em proteger as populações cristãs, daí e ganhando terreno sobre o espaço antes controlado pelo Império Otomano, quando eles avançavam demais, havia a preocupação das outras potências europeias em trocar o chamado homem doente da Europa, como era apelidado no século XIX o Império Otomano, por uma potência em ascensão que tinha cada vez mais projeção, que foi a Rússia. Mas tem séculos de luta do Império Russo com o Império Otomano, no tempo da Catarina II, na segunda metade do século XVIII, e ao longo do século XIX, para consolidar a presença russa no Mar Negro. Então, coisas muito atuais, como o Kosovo independente de 2008 para cá, a gente tem séculos para entender o que está acontecendo agora. A Crimeia, que foi anexada pela União Soviética, pela Rússia, depois de um plebiscito com um índice de aprovação suspeito de tão alto, foi também algo que vinha desde o século XVIII, a luta por essa região. Por que o Khrushchev deu a Crimeia para a Ucrânia em 1954? Talvez seja para compensar os estragos que tinham sido feitos pelas políticas genocidas do Stalin durante o processo de forçar a uniformização e a integração da Ucrânia à União Soviética. Mas a Rússia não ia desistir da Crimeia tão fácil, porque isso eles tinham lutado desde o século XVIII por essa região. O senhor tocou num assunto bem interessante, essa questão religiosa. Eu queria citar um exemplo que me parece ser bem interessante. A Madre Teresa de Calcutá, que nasceu na Macedônia como muçulmana e depois se tornou cristã, né? Sim, sim. Não é por acaso que na Itália a salada de frutas é chamada Macedônia de fruta, porque é uma mistura de povos e raças e religiões também. E o Tito da antiga Iugoslávia dizia que ele era o governante de um pequeno país que tinha dois alfabetos, o cirílico e o latino. Então, o sérvio se escreve em cirílico, o croata se escreve em latino, embora a língua seja muito parecida. 3 religiões, então, católicos, ortodoxos, muçulmanos, e não sei quantas línguas nacionais. Então, essa é uma região em que tem uma enorme diversidade étnica, linguística, cultural e também religiosa. Dá para dizer que a Madre Teresa de Calcutá deixou algum legado para ambos os povos, ambas as religiões? Com certeza. Eu acho que todos os arautos da paz, da compaixão e do entendimento entre os homens trazem uma contribuição. Sem dúvida nenhuma. A questão é que eles sejam ouvidos. Ok. A queda do Império Otomano influenciou a cobiça por terras e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial? O Império Otomano vai se esfacelando ao longo do tempo. E nesse processo é cometida uma das maiores atrocidades da história, a qual justamente esse ano se lembra o centenário do genocídio armênio. Foi feito na cidade universitária com a participação do vice-reitor, Vahan Agopian, e de vários professores, inclusive de Buenos Aires e de várias universidades do Brasil, num seminário de 2 dias em junho, lembrando os 100 anos do genocídio armênio, do qual eu participei também. Esse foi um sintoma do esfacelamento do Império Otomano.
Então, na medida em que havia uma decadência cada vez mais clara e a perda de controle do poder central sobre o conjunto do Império, o movimento dos chamados jovens turcos, que faz uma revolução, um golpe de Estado contra o sultão Abdülhamid II em 1908-1909, eles começam com uma política de a Turquia para os turcos, que acirra um sentimento anti-armênio que já existia na Turquia e do qual resultou o genocídio armênio, que foi a matança sistemática de civis em tempo de paz, de uma maneira planejada, deliberada e criminosa, e que causou a morte de praticamente metade da população armênia do antigo Império Otomano, que vivia integrada a essa sociedade há muitos séculos. Então, há uma odiosa política de limpeza étnica e de planejamento para que os turcos não virassem uma minoria no seu próprio Estado depois do fim do Império. Houve também perseguição contra gregos, contra curdos, contra outros grupos minoritários cristãos, sobretudo, de várias etnias. Mas o que foi feito em relação aos armênios foi um crime contra a humanidade e levou mais de 30 anos para que somente em 48 foi tipificado pela Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, assinado em Nova York em 48, a tipificação do delito do genocídio. Então, na altura em que ele foi cometido, em 1915, 1916, ainda não existia o tipo penal no direito internacional, mas esse crime não pode ser esquecido e foi o primeiro genocídio do século XX. Por falar em genocídio, o que foi então a guerra entre Kosovo e a Sérvia? Aí temos, de novo, esse ponto de conflito. Os sérvios dizem que a região do Kosovo é importante para a identidade nacional sérvia, que tem vários monumentos históricos que são fundamentais para a história da Sérvia e que a Sérvia nunca vai aceitar a independência do Kosovo. Do lado dos kosovares, há a sensação de que eles sempre foram um povo muçulmano, predominantemente, oprimido pelos ortodoxos sérvios e coartados na expressão da sua identidade como povo, como língua, como cultura, como religião. Então, a declaração unilateral de independência do Kosovo em 2008 foi a forma deles tentarem resgatar essa sua identidade. Então, os kosovares são muito próximos dos albaneses, étnica e linguisticamente, mas eles ficaram do lado sérvio da fronteira e acabaram se tornando um país independente, para resumir uma história complicada de muitos séculos. O Brasil não reconhece Kosovo? Quando eu estive lá não havia nem embaixada brasileira. Não, essa foi... Então, quando a diplomacia brasileira diz que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem relações diplomáticas com todos os estados, não é verdade. Há alguns meses atrás nós tivemos o embaixador Antônio Patriota aqui na faculdade fazendo uma palestra. Quando ele mencionou isso, eu disse a ele, bom, mas entre outros o Brasil não reconhece o Kosovo. Ah, é verdade. Não sei por quê. O Brasil, não sei se foi em solidariedade à Rússia, por conta dos BRICS, ou por que razão. Houve, inclusive, uma manifestação da Corte Internacional de Justiça, um parecer sobre a legalidade perante o direito internacional da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo, que foi prolatada em 2010. Então, o Kosovo se declarou independente em 2008, a questão foi consultada pela ONU, a Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça disse que não via ilegalidade nessa declaração unilateral de independência. E a Corte diz, muitos países nos séculos XVIII, XIX e XX se tornaram independentes mediante declarações unilaterais de independência. O Brasil, e eu já escrevi sobre isso, já falei, o Brasil se apresentou como um terceiro interveniente nesse parecer, e se era para se manifestar contra, deveria ter fundamentado melhor. O Brasil disse que a declaração unilateral de independência do Kosovo
violava vários princípios de direito internacional, não